As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Agora já são 7h mais 13. Começa agora o Jogo Rápido. Vamos direto para o Eduardo Cardial com as informações do Asa. Fala, Eduardo. Beleza, tranquilo, um abraço pra você, tô chegando, tô na área aqui nesta terça-feira no Jogo Rápido pela Rádio NN e também pelo NN Play. O Asa já se reapresentou, inclusive no dia de ontem, já fez aquele trabalho inicial da semana, volta a trabalhar nesta terça-feira. Horário da manhã, jogadores ganharam aquele descanso recuperativo. Período da tarde tem treinamento. E aí o Raniel Ribeiro já começa a todo vapor a semana do Penedense. Vai ser um jogo, um clássico regional no Campeonato Brasileiro da Série D no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Coraci da Mata Fonseca. O detalhe é que o Asa não pode apresentar oscilações, porque isso pode gerar gols, como gerou inclusive os 2 gols da equipe do Jequié. Então o Asa venceu o jogo por 4-2, mas oscilou um pouco, caiu um pouco de produção. É o que não pode acontecer contra a equipe do Penedense. É justamente sobre isso, essa queda de rendimento no início do primeiro, no início do segundo tempo e parte do segundo tempo, que o Raniel Ribeiro, comandante técnico alvinegro, fala com a gente a partir de agora. Cara, eu atribuo, claro, uma situação nossa, que temos que voltar para o segundo tempo com a concentração mais aguçada, né? Mas também nós não podemos esquecer do outro lado um time que busca também. Eu digo muito para os meninos, com exceção do Batistão, que é um bom gramado, né? Vocês me ajudem, por favor. Mas o Jequié, eu não conheço o campo do Jequié, não sei como que é, mas hoje o Fumeirão dá totais condições de qualquer time chegar aqui e botar a bola no chão e jogar. O trabalho que é feito pelo Juninho e pela prefeitura é fantástico, fantástico. Eles têm um cuidado muito, têm um carinho muito grande com esse campo. Nós também ajudamos, que não castigamos ele. Mas o time que chega aqui consegue também jogar. E o adversário, bem trabalhado pelo Alisson, numa condição também de estar perdendo, principalmente na condição quando estava 3-0, de se largar. Então se gerou sim algumas dificuldades. É porque o Asa ele não estava acostumado a sofrer tanto defensivamente, né? Mas a gente tem que lembrar que do estadual, tirando os jogos, os clássicos, o nível aumenta. O nível aumenta para a Série D. Então é ajustar, é organizar. Mais uma vez, os meninos que entraram mantiveram um nível bom do trabalho, um nível bom de competitividade, que poderia ter feito até mais gols, a bola no travessão do Will, um ou outro último passe ali para assistência, se tem um pouquinho mais de tranquilidade, tinha encaixado, mas eu estava muito satisfeito com a vitória. Pegando esse gancho do Penedense, esse nível de competitividade, é preciso ter os pés no chão, mesmo dando 100% de aproveitamento na competição, 2 vitórias, sabendo do nível de complexidade que é a Série D, Raniel, pelo nível, até que nós falamos no jogo passado, né? A gente já tem exemplos claros e equipes que foram muito bem na primeira fase, equipes que terminaram a primeira fase invicta e de repente no primeiro mata-mata foi eliminado da competição. Então é preciso ir jogo a jogo com os pés no chão. Essa empolgação é só para o torcedor mesmo? Assim, Edu, essas 2 vitórias só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Só aumenta ainda mais. Já não basta estar vestindo uma camisa pesada de uma torcida que cobra, exigente, né, de uma cidade que respira o nosso clube, e os resultados vão aumentando ainda mais nossa responsabilidade. Se você olhar a nossa programação dessa semana, a gente não deu folga. Chegou 4, eu pisei em casa às 5h40 da manhã. E às 15h30 a gente já estava no CT trabalhando. Então é isso, é continuar trabalhando. Claro que amanhã é folga, aí vocês vão deixar a gente descansar. Amanhã é uma folga que é necessária e que eles são merecedores, todos nós somos merecedores, mas segunda, com certeza, às 8h30, 9h, a gente já vai estar no batente, justamente para isso, para se manter esse nível de competitividade que a gente está apresentando. Este, portanto, Raniel Ribeiro. Já em relação ao meia Samuel, segue sendo feitas algumas observações no Samuel.
Samuel, ele fez exame de tomografia cerebral, não deu nada absolutamente em relação à concussão que ele sofreu no jogo contra o Jequié, fez outros exames, não apresentou os exames, todos eles normais, sem nenhuma anomalia. É evidente que tem um prazo de 72 horas de acordo com os critérios da CBF quando acontecem casos de concussão, para poder observar o jogador, se ele vai ainda ter uma queda de situação ou não. Nesse momento, o Samuel está bem, não apresentou nenhum nível de anomalia, segue bem, só que está em observação. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, que vai ocorrer certamente, o Samuel já volta a trabalhar com muita intensidade na próxima quarta-feira. Amanhã já retorna aos treinamentos táticos e técnicos, justamente para o técnico Raniel Ribeiro começar a definir esse asa, que é líder do grupo A4, tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série D e tem um dos artilheiros da competição, que é justamente o Júnior Viçosa, com 3 gols, por ter menos minutagem do que o Ronald, jogador que está defendendo as cores do Tunaluso, que também tem 3 gols, mas o Ronald tem tempo a mais de bola rolando, tem tempo a mais de minutagem, e a CBF analisa isso também para desempenhar quem é os artilheiros, e o Júnior Viçosa é o artilheiro porque tem 10 minutos a menos de minutagem em relação ao Ronald da Tunaluso. Então, na artilharia, primeiro está o Júnior Viçosa com 3, segundo está o Ronald, jogador da equipe da Tunaluso. O Júnior Viçosa tá bem pra caramba nesse início de Campeonato Brasileiro da Série D. Com informações do ASA, repórter Eduardo Cardeal. Valeu, Eduardo, obrigado pelas informações do time do Asa, direto para o Alan Jones com as informações de CSA e CRB. Fala, Alan. Bom dia a todos que acompanham o Jogo Rápido desta terça-feira, e aqui direto de Maceió a gente começa falando desse jogo entre CSA e Grêmio amanhã no estádio Rei Pelé. Agora, daqui a pouquinho, a Defesa Civil Estadual vai fazer uma nova inspeção na passarela do estádio Rei Pelé, que dá acesso às arquibancadas da curva e às grandes arquibancadas do estádio. Por quê? Porque ontem o CSA provocou uma reunião com o Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, solicitando o aumento da capacidade de público do estádio Rei Pelé, que hoje é de 13.100 torcedores para 15.100 torcedores, ou seja, um aumento aí de 2.000 torcedores para que o CSA possa ter um público maior amanhã no estádio Rei Pelé. E como o estádio passa por uma série de obras e melhorias, a capacidade tem sido reduzida desde o final do ano passado. Então tudo indica que amanhã vamos ter um público superior a 15.000 pessoas no estádio Rei Pelé para a CSA e Grêmio. É o jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, aliás, da terceira fase da Copa do Brasil. Em relação ao time, o CSA que encerra hoje a preparação para essa partida, há uma possibilidade de o técnico Igor Magalhães fazer uma mudança na equipe. O Vander pode ser uma novidade no meio campo, e no setor de ataque ele deve manter apenas o Guilherme Cachoeira ao lado do Thiago Marques ou do Igor Bahia. Vamos aguardar. Mais tarde, dentro do Futebol Show, eu trago esses detalhes dessa preparação finalizada do CSA. Já o CRB, que está em São Paulo, hoje e amanhã treina no CT do Corinthians, e amanhã à noite a delegação regatiana embarca para Santos, onde na quinta-feira o CRB encara o Peixe na Vila Belmiro, também pela terceira fase da Copa do Brasil. O CRB que vai em busca de tentar arrancar um bom resultado lá de Santos para voltar vivo para Maceió para o jogo de volta no mês de maio. E a novidade pode ser o retorno do zagueiro equatoriano Luiz Segovia. Ele que estava no Equador, voltou para o Brasil durante essa semana, e é possível que fique à disposição do técnico Eduardo Barroca em tempo para o jogo contra o Peixe, quinta-feira, lá na Vila Belmiro. Agora, resta saber se o Eduardo Barroca vai voltar para o time titular com o Luiz Segovia ao lado do Henry, ou se ele mantém o Darlisson ali na dupla de zaga, pelo menos para iniciar o jogo contra o Santos na quinta-feira. Também há uma possibilidade de mudança do CRB na formação tática para essa partida. Bom, logo mais dentro do Futebol Show à noite, a gente retorna aqui direto de Maceió com novas informações do CSA e do CRB, porque a semana é de Copa do Brasil para os times aqui da capital. Forte abraço a todos e um ótimo dia.
Valeu, Alain. Agora se conferindo comigo, 7h23. É hora de ouvir o comentarista Viderlan Araújo. Fala, Canhão. Amigos da NN do Jogo Rápido, um grande abraço, uma ótima terça-feira. Os preparativos para o jogo entre CSA e Grêmio estão voltados para o anúncio feito pela diretoria do CSA para a venda antecipada de ingressos. É claro que quando estamos falando dessa venda de ingressos, um dos assuntos que debatemos ontem no Futebol Show é até que ponto vale um valor praticado fora daquilo que habitualmente nós estamos acostumados a ver em termos de bilheteria aqui em Alagoas. É preciso se adaptar para uma realidade em que o estádio tem, inclusive em sua totalidade, a maioria de torcedores do CSA, que será o clube mandante na partida de amanhã. Espero que a diretoria do CSA possa ter feito uma boa escolha em termos de valores de ingresso. O aniversário também promove, tem esse apelo. A gente sabe disso, é um Grêmio, Série A do Campeonato Brasileiro, é uma equipe de Libertadores, mas também do outro lado sabemos que não é um time que tem uma quantidade de torcedores ao ponto de lotar toda a capacidade para o visitante aqui em Maceió. Aqui nós sabemos que existem muitos gaúchos, muitos que residem, que seguem sua vida até em municípios mesmo próximo a Maceió, em alguns estados também vizinhos, mas todos nós sabemos que existe uma dificuldade por conta desta situação. Temos do posicionamento geográfico também, Rio Grande do Sul na ponta do país, Nordeste fica muito mais próximo do Norte, então todas essas questões são colocadas realmente como um fator que venha a prejudicar um público que possa ser um público equivalente ao torcedor do CSA ou de toda a capacidade destinada para a torcida visitante sendo ocupada por torcedores do Grêmio. Agora, nós vamos ver como será o desempenho. A equipe comandada pelo técnico Igor Magalhães vem fazendo um grande trabalho na temporada, vem de uma vitória muito interessante sobre a equipe do Náutico pelo placar de 2-1 pela Série C e agora chega o momento de virar a chave. Depois do CSA ter passado por duas fases anteriores da Copa do Brasil, pegando um adversário que é considerado grande no futebol nacional, tendo a possibilidade também de uma vitrine muito boa, sendo apresentado, por exemplo, para todo o país e fazer desse trabalho também como uma projeção para o clube e para também a carreira desses atletas. Nós vamos continuar acompanhando para trazer detalhes da nossa programação na noite de hoje no Futebol Show, deixando exatamente um grande abraço para todos os torcedores que acompanham aqui o Jogo Rápido e à noite nós esperamos você aqui na programação da NN no Futebol Show ao lado de todos os companheiros. Um grande abraço e uma ótima sequência de terça-feira para você. Valeu, Videlão, um grande abraço para você também. Começa, a gente fecha o Jogo Rápido desta terça-feira. Voltamos a falar de futebol à noite dentro do Futebol Show. Daqui a pouco eu volto no Comando 91 ao lado do Ailton Áviles e também do Gilberto Júnior. Volto já.